bola! Tiveram um bom momento para descansar um pouquinho entre uma aula e outra. Em função da cobrança da tarefa. Eu fui super querido. Então o cara que escreveu as equações, mesmo não tendo continuado, eu aceitei. Mas é fundamental que vocês prestem atenção para a gente sanar todas as dúvidas. Galerinha, olha só. Me ajudem a detectar qual é o teu problema. Se o teu problema é realmente na hora de terminar a conta ou se é na hora de interpretar e escrever a equação. Eu vou te confessar que eu prefiro que o problema seja na hora de continuar. Porque, teoricamente, ler e interpretar e formar uma equação matemática é algo que a gente começa lá no 7º ano. Lá no 7º ano, vamos ver se tu lembra, tinha probleminha que era assim, ó. Escreva na linguagem matemática, era o enunciado da questão. Letra A. O dobro de x subtraído do triplo de y. Aí tu escrevia 2x menos 3y. Parece piada, mas tem aluno meu que está no terceirão, não nesse, mas em outro colégio, que é gigante, vem aluno em outro lugar, e que não consegue fazer isso. O cara que está no terceirão e não consegue fazer isso, ele jamais vai aprender física. Eu dou aula de física para eles. Eu estou com as mãos atadas, não tem como aprender física. Eu precisava dessa ideia. Por exemplo, a soma dos quadrados de W e Z. A soma dos quadrados de W e Z. W ao quadrado mais Z ao quadrado. O quadrado da soma de alfa e beta. Alfa mais beta, tudo ao quadrado. Olha como é delicado, né? Então assim, se lá no 7º e 8º ano tu não exercitou isso direito, tá vendo? Aí uma hora o cara paga o preço, não adianta. Uma hora vai ter que aprender. Então, ó, dica. Para quem está com dificuldade na hora de escrever a equação, talvez a gente tenha que, num apoio, voltar uns 3 anos atrás e resolver aquilo. Eu trago exercício específico e nós vamos te curar desse problema de interpretação. Só que é algo um pouco mais delicado, digamos, do que, professor, eu estou conseguindo montar, mas não estou conseguindo continuar. Isso nós vamos resolver agora, quer ver? Lá na página 6, página 6, questão... É a situação 4, é isso? Eu ajudei vocês a montar as equações, né? Uma loja de complementos alimentares fez a composição de 3 ingredientes para granola. Misturou cereais, aveia, flocos de arroz e germe de trigo, frutas desidratadas, uva passa e banana passa, frutos oleaginosos, castanha do Pará, castanha de caju e nozes. Pesquisou o preço dos 3 componentes e obteve o seguinte resultado. Cereais, R$30 o quilo. Frutas desidratadas, R$18 o quilo. Frutos oleaginosos, R$34 o quilo. Esta loja, ao compor com esses 3 ingredientes, produz pacotes contendo 780 gramas cada. Um preço de custo de R$20,80. Porém, a soma das quantidades de frutas desidratadas e de frutos oleaginosos deve ser igual à quantidade de cereais. Quais as quantidades em cada pacote de cereais, das frutas desidratadas e dos frutos oleaginosos? Então olha só. Primeiro, vou chamar de X a quantidade em quilos de cereais. Vou chamar de Y a quantidade em quilogramas de frutas desidratadas. Vou chamar de Z em quilos os frutos oleaginosos. Tudo bem para vocês? Se ele me disse que custa R$30 o quilo do X, R$18 o quilo do Y e R$34 o quilo do Z, como é que eu vou representar que o pacote custa R$20,80 no todo? 30, que é o custo de cada quilo, vezes X, que é quantos quilos de cereais. O preço do cara, que é 18, ó, não é só tu olhar o que eu copiei, o que tu copiou do quadro, é tu entender por que tu está escrevendo isso, cara.
Né? Quando eu multiplico 18 pila o quilo vezes y quilos de alguma coisa, eu estou calculando o total do preço daquela coisa. É simples assim. Custa 30 o quilo da carne do supermercado. Comprou 3 quilos, 3 vezes 30 vai pagar 90 pau. Vai sair caro o churrasco. Certo? É isso assim, é simples, é o dia a dia da pessoa. Mais 34 vezes Z 20 e 80. Legal. Depois ele ainda diz que no pacote vai ter 780 gramas. E isso, vou transformar os 780 gramas em 0,78 quilogramas, dividindo por 1000, é verdade. X, a quantidade de cereais. Y, a quantidade de... Z, a quantidade da outra coisa. Isso tudo somado no pacote dá 0,78. Duas equações montadas. E é importante entender agora, né? Putz, naquela aula eu não entendia a primeira aula. Mas agora tem que fazer um esforço para ver como isso é óbvio, como isso é lógico. Estou somando a quantidade de cada uma das três partes, igualando ao peso, a massa, para ser mais preciso, do pacotinho. E quando ele diz a soma das quantidades de frutas desidratadas e frutos oleaginosos deve ser igual à quantidade de cereais. Y mais Z igual a... É, na minha nomenclatura aqui, Y mais Z igual a X. Pessoal, escutem como é que é a técnica para resolver isso aqui, porque ela é muito simples, essa é a verdade. Ela é muito simples mesmo. Eu dei a dica para vocês na outra aula, mas é aquilo que eu te falei também, se eu te dei a dica numa sexta-feira, de repente, tu vai fazer só no domingo, apagou do cérebro, porque todo ser humano esquece o que acontece na vida dele. Tu lembra qual foi teu café de ontem? Ah, professor, eu lembro que é sempre sucrilhos, não tem graça. Tá entendendo? Mas tu lembra qual foi exatamente o que tu comeu há 3 dias atrás no jantar? É difícil as pessoas lembrarem. A vida vai passando, tu vai esquecendo das coisas. Tu foi feito para esquecer. Então tu tem que treinar. E treinar de verdade. É hoje o dia para treinar. Então, ó, isola numa. Tem gente que escuta isso, isola numa, substitui na outra. Isola numa, substitui na outra e acha que vai resolver magicamente a conta. Isso é quando eram só 2 equações e 2 letras. Quando era só uma coisinha boba assim, ó, pô, era ridículo. Isola numa, substitui na outra, acabou. Já vai achar uma letra. Pois agora tem 3 letras. Dá para pensar isola numa? Só que substitui nas outras. Eu te pedi o seguinte, ó, isola numa, já está isolado, tá vendo? E substitui nas outras. Ao substituir nas outras, vão aparecer 2 novas equações. 2 novas equações que não vão mais ter o x, porque eu isolei o x e substituí o. Essas novas 2 equações vão se comportar que nem isso, ó. Aí tu isola de novo numa e substitui na outra. E depois de meia hora de exercício de algebrismo é que tu acha a resposta. Então, na verdade, o que faltou para vocês foi raça. Outra foi ter pegado o vídeo da sexta-feira ou de quinta-feira, olhado a parte em que eu falei claramente, pô galera, isola numa, substitui nas outras 2, aí vão ficar com 2 letrinhas, tu isola de novo e substitui mais uma vez. Se tu olhasse eu falando aquilo, não entendi o que ele falou, foi muito rápido, volta. Aí tu resolveria. Mas como é começo de ano, eu te perdoei por essa variagenzinha de começo de ano. Não dá nada, estão todos perdoados, certo? Claro, tem 3 ou 4 que fizeram até o final, raçudos, guerreiros, aqueles que vão ser o dono das empresas. E a galera pode se recuperar ainda ao longo do ano. Mas precisa de raça, sabe, pai? Raça, vontade. E tu, pai, tu tem uma parcela importante nisso, pai. Olhasse, conferisse com teu filho, sentasse com ele de repente numa dificuldade. Passou, o cara passou. Então, ó, eu havia dito em desafio vocês a provar o contrário. Pega o vídeo da aula anterior e vê se eu não te expliquei como é que resolvi essa continha aqui, ó. Isolou numa... Vê se tu está entendendo a substituição. Se não tiver, a hora de perguntar é agora, não é amanhã. Vê se tu entendeu esse primeiro passo aqui, ó. Tu viu quem eu coloquei aqui? Quem era que estava aqui? X, mas olha quem é o X, é Y mais Z. Se eu quiser continuar essa conta, vai ser só para juntar Y com Y e Z com Z, porque não vai dar para resolver. Claro que não, eu nunca falei que ia dar para resolver só assim.
30 vezes y, 30y. 30 vezes z, 30z. Olha só a matemática básica que é necessária para isso. Estou te falando isso para tu reconhecer qual é o teu problema. 30 com 18, 48. 30 com 34, 64. Igual a 20,8. Não tem mais muito o que fazer. Tu poderia dividir tudo por 2 para diminuir os números, entendeu? Várias vezes. Mas se tem duas letras, que mágica tu vai querer fazer com aquilo ali? Não dá. Mas eu te pedi, olha o vídeo para tu ver, pedi para tu isolar essa aqui que eu escrevi contigo e substituir aqui, ó. Então quem é que vai ali? Y mais Z era no lugar do X aqui, ó. Mais Y, mais Z. Tá vendo? É cópia, meus amigos. É sair copiando, só que no lugar de uma letra tu bota aquilo que tu isolou, ó. Agora vamos ver, Y mais Y, 2y, z mais z, 2z igual a 0,78. Chega nessa hora aqui é que nós vamos ver se vocês lembram aquilo que eu falei. Tá multiplicando, passa dividindo, é uma decorebinha idiota que arruina a vida do aluno eventualmente. Por exemplo, se o aluno usa, tá multiplicando, passa dividindo, ele faz isso aqui, ó, e assassina a conta dele, ó. Isso aqui é o assassinato da conta dele, tá totalmente errado ali. Certo? Por isso que eu te falei, se tu quiser eliminar o 2, tu divide ambos os lados por 2, porque aí, ó, tanto esse 2 quanto aquele outro 2 vão ser divididos. Vai ficar y mais z igual a 0,39. Seria o equivalente a colocar o 2 em evidência, né? E passar ele dividindo, aí pode. Pessoal, olha só o que sobrou depois de 5 minutos trabalhando. Duas equações com quantas letras? Duas incógnitas. Então isola numa. E agora sim acabou. Então tu vê, não é terrível. Isola numa, substitui nas outras duas. Aí vão sobrar duas equações com duas letras. Isola numa de novo e substitui na outra. Aí fechou. Pois não. Essa aqui, ela veio daqui. Só coloquei o x por y mais z. E aí fiz a propriedade distributiva e somei esse com esse, letrinha com letrinha igual. E pronto, aparei. Esta aqui veio daqui, ó. 0,78, Delia, como é fácil reconhecer, ó. E aqui era x, tá vendo, ó? Por que eu coloquei y mais z no lugar? Porque eu sei que x é y mais z. Aí formei uma segunda equação, trabalhei um pouquinho de nada, ó, cheguei até aqui. E agora com essas duas é que eu vou resolver o problema. De novo, isola numa, substitui na outra. Vou isolar quem? Minha mãe mandou, vou isolar o y, tanto faz. Menos z, ó que bonitinho isoladinho. Vou substituir aqui, ó, na de cima, ó. Falta quadro, vamos se esforçar aqui. 48 que multiplica o y, mas quem é o y? 0,39 menos z, obrigado. E vou copiar o resto. Mais 64z igual a 20,8. Faz a propriedade distributiva. Eu já expliquei para vocês, esse ano não vou ficar te provando que eu sei multiplicar 1 milhão de vezes. 48 que multiplica ponto 39, tu teria que fazer a multiplicação no cantinho. Dá 18,72, confere para mim. 48 vezes menos z, menos 48z, mais 64z, é igual a 20,8. Menos 48z com 64z, dá 16, né? Tira 50, sobra 14, 15, 16. 16z. Mais passa para o outro lado. 20 igual a 20,8 menos 18,72. 16z é igual. Faz a subtração. Como é que subtrai número com vírgula mesmo, galera? Não é igual às casas elimina vírgula. Essa é a decoreba para divisão. Vírgula embaixo de vírgula, obrigado. Vou subtrair um do outro.
dá 2,08, está multiplicando, passa 2,08 dividido por 16, 2,08 dividido por 16, 13. 0,13. Achei o Z, como é que eu faço para achar o resto? Substitui, ó, 0,39 menos 0,13, vai dar quanto Y? 26, é isso? 0,26. Depois, o X, quem é o X? É Y mais Z. O Y é 0,26 e o Z é 0,13. Somando os dois, 0,39. Esses valores estão em que unidade? Quilos. Ou a gente poderia responder no final, né? Cada pacote de granola possui 390 gramas de cereais, possui 260 gramas de frutas desidratadas, fica à vontade, pode entrar, e 130 gramas de frutos oleaginosos. Fica à vontade. Então tu vê, não era tão terrível. Não era terrível. Isola numa, substitui nas outras. Isola numa, substitui na outra.